Olá, continuando a parte de princípios da farmacologia, agora a gente vai abordar os processos farmacocinéticos e a etapa de biotransformação. Como eu falei, essa figura ela vai aparecer bastante nas nossas aulas, mas é justamente porque a gente está falando de todo o processo farmacoterapêutico. A gente já falou da parte das formas farmacêuticas em via de administração, a absorção e a etapa de distribuição. Agora a gente vai para uma outra etapa, que é uma etapa extremamente importante, todas são, né? Mas ela tem uma característica extremamente impactante, que é justamente a biotransformação. E o que é essa biotransformação? É a transformação que o nosso corpo faz nessas moléculas químicas que nós utilizamos. É importante que a gente saiba que a biotransformação ela é natural. Todos os xenobióticos, todas as substâncias do nosso corpo, elas passam por processos de biotransformação para que elas sejam excretadas. Se a gente for lembrar dos nossos processos bioquímicos, dos nossos processos fisiológicos, nós temos metabólitos produzidos pelos nutrientes que a gente adquire, pelas substâncias que nós produzimos no nosso corpo. Isso faz parte da biotransformação, ok? Nesse caso, a gente vai estar falando justamente do que é que os nossos órgãos, o nosso corpo, ele faz de alteração química, e por isso é chamado de biotransformação, nas moléculas que a gente utiliza como fármacos. E aí, nos processos de biotransformação, que também são conhecidos como metabolização, a gente tem normalmente, e de novo, didaticamente, dividido isso em duas fases. A gente tem a fase 1 e a fase 2. Essas fases, elas não necessariamente acontecem com todos os medicamentos. Eu posso ter fármaco que ela só passa pela fase 2. Eu posso ter fármacos que passam pela fase 1, formando metabólitos ativos ou metabólitos inativos, e eu posso ter fármacos simplesmente que nem são metabolizados, tá bom? O mais importante é a gente entender a lógica de cada uma dessas fases de biotransformação. Por exemplo, na fase 1, eu tenho justamente a ação principal de um complexo de enzimas, que são as enzimas do citocromo P450. Nessa fase, eu tenho modificações na estrutura das minhas moléculas para justamente conseguir, desculpa, passei para frente, para conseguir alterar e modificar a estrutura dessa minha molécula, transformando, por exemplo, uma molécula que é lipossolúvel em uma molécula mais hidrossolúvel, uma modificação em termos de é, estrutura química mesmo, e que pode, justamente, como está escrito aqui, transformar o meu fármaco em um metabólito que tem uma atividade modificada ou até mesmo uma manutenção, então a formação de um metabólito ativo, como também nessa fase a gente pode ter a formação de um fármaco inativo. Tá bom? Importante destacar que essa fase 1 é a fase onde normalmente as enzimas do citocromo P450 elas agem no medicamento, tá bom? Na fase 2 é uma fase onde a gente aumenta o tamanho dessa molécula. Existe uma frasezinha, né, algo que a gente sempre comenta, que o nosso corpo, ele tende a transformar um fármaco, uma substância que ela é lipossolúvel, que é aquilo que eu comentei com vocês, moléculas lipossolúveis, elas têm maior capacidade de se distribuir pelo corpo, e aí, esses processos de metabolização, a intenção deles é jogar fora essas substâncias. Então, o que essas etapas de metabolização fazem? Elas fazem com que as moléculas mais lipofílicas se tornem mais hidrofílicas, tá bom? Então, qual é a função dessa biotransformação? Transformar as moléculas que estão no nosso corpo em moléculas que sejam eliminadas, que sejam excretadas. Para isso, eu preciso transformá-las, modificá-las para que elas sejam facilmente excretadas. E aí, as moléculas hidrofílicas são mais facilmente excretadas do que as moléculas lipofílicas, tá bom? E, de novo, que fique claro
que isso não quer dizer que fármacos hidrofílicos não funcionem, não é isso. É só para vocês entenderem a lógica da biotransformação. A lógica da biotransformação é fazer com que as moléculas que estão ali, elas sejam facilmente eliminadas, tá bom? Durante esse processo podem acontecer várias coisas, como até mesmo a formação de metabólitos ativos. Então, o próprio fármaco, ele pode formar outros metabólitos que também têm ação no nosso corpo, mesmo que sejam mais hidrossolúveis, ok? Quando a gente vai para essa fase 2 ela tem uma tendência de associar agrupamentos químicos às moléculas, tornando essas moléculas maiores. Então, além de hidrossolúveis, essas moléculas elas passam a ter um tamanho maior, porque quanto maior, mais fácil também é de ser excretado. Tá? Quanto menor, mais fácil é de atravessar as barreiras, as membranas. Então, uma molécula, para que ela seja considerada ideal para agir no nosso corpo, a gente sempre coloca que ela deve ser apolar, ela deve ser lipossolúvel e ela deve ser pequena. Porque quando ela tem essas 3 características, ela consegue facilmente transitar no nosso corpo sem a interferência direta do nosso organismo. Quanto mais polar, quanto mais hidrofílica e quanto maior, mais difícil é dela conseguir chegar nos tecidos. E aí é isso que o processo de biotransformação faz com as moléculas. Elas fazem com que as moléculas elas se tornem grandes, elas se tornem polares e elas se tornem hidrossolúveis, cada uma com a sua característica química. Então, é como eu falei no início, existem fármacos que passam só pela fase 2, onde elas ficam maiores, existem fármacos que passam tanto pela fase 1 quanto pela fase 2, e existem fármacos que simplesmente nem são metabolizados, eles são automaticamente excretados do nosso corpo. Tá bom? Então, o processo de biotransformação são reações químicas que geram modificações nas moléculas dos meus medicamentos para facilitar o processo de excreção. Eloá, então isso quer dizer que quando eu penso no medicamento, quando eu estou desenvolvendo o medicamento, eu preciso entender o que o processo de biotransformação vai fazer com ele? É exatamente isso. Não adianta eu ter um fármaco, uma molécula que consegue agir em um determinado local de ação, se no momento que ele passa pelo fígado, e aí a gente tem que lembrar do nosso primeiro processo de biotransformação, que é o efeito de primeira passagem, se nesse momento ela se torna inativa, tá bom? Então, a gente também precisa, no processo, por exemplo, de desenvolvimento, saber se no momento que passa ali pelo processo de biotransformação, se essa molécula vai formar metabólitos tóxicos. Porque eu posso ter um excelente fármaco, que tem uma ação excelente, mas ele é tão tóxico, principalmente quando ele passa por esse processo de biotransformação, que ele não serve para ser utilizado de forma clínica, tá bom? Então, essa é a característica desse processo de biotransformação. Eu gosto sempre de trazer o exemplo do paracetamol quando a gente fala de biotransformação. Por quê? Primeiro que o paracetamol é um medicamento muito utilizado pela população, e aí pela nossa população como um todo. Ele é um fármaco que tem uma dose que ela pode variar normalmente nas formas farmacêuticas de 300, 350 até 750. Então, eu tenho comprimidos de 750. Eu tenho medicamentos que são utilizados de forma associada, como né, o paracetamol sozinho, junto com um medicamento para eliminar os sintomas do resfriado, que contém o paracetamol. Então, em um eu posso estar tomando um comprimido de 750, mais 350 nessa forma, nesse outro medicamento, e, consequentemente, somar essa concentração. E por que eu estou falando isso? Recentemente saiu, e constantemente isso tem saído até na mídia, que o paracetamol é um dos medicamentos que mais causam hepatite medicamentosa. E por que ela causa essa hepatite medicamentosa? Simplesmente por aquilo que eu comentei no slide anterior, que no momento que ele passa pelo processo de biotransformação, e aí é quando ele passa por uma enzima do citocromo P450, uma reação de fase 1, ele forma justamente um metabólito que é hepatotóxico. Só que esse metabólito, rapidamente, ele é
ele passa por uma segunda reação de biotransformação, que é a associação da glutationa a essa molécula inicial, que elimina esse efeito tóxico, esse efeito hepatotóxico. Então, o paracetamol, ele passa por uma reação de fase 1, de biotransformação de fase 1, por uma enzima do citocromo P450. O metabólito formado, né, a molécula ali formada é uma molécula tóxica, mas o nosso próprio corpo consegue rapidamente realizar uma segunda reação de biotransformação que elimina esse efeito tóxico, que é por meio dessa outra enzima aqui, dessa substância, que é a glutationa. É a formação de um conjugado desse metabólito tóxico com essa glutationa. Esse composto, esse segundo composto que é formado, ele é excretado. O problema é quando se utiliza uma grande quantidade de paracetamol no organismo. Como todas essas reações são reações enzimáticas, no momento que eu aumento a concentração, né, no momento que eu aumento a quantidade que se utiliza desse medicamento, eu acabo saturando as enzimas e, consequentemente, eu acabo deixando de realizar essa segunda fase aqui. E é aí, nesse momento, que acontece a hepatotoxicidade, tá bom? Então, paracetamol é um exemplo clássico de molécula que é biotransformada, que naturalmente no corpo, quando biotransformada, ela tem a formação de um metabólito tóxico, mas rapidamente no corpo ela é inativada. Quando utilizado em excesso, e aí a recomendação é que a dose máxima, a dose tóxica, já é de 4 gramas de dia, é justamente quando eu utilizo essa dose, eu acabo saturando essa enzima e formando apenas metabólitos tóxicos. Eu não consigo realizar essas reações de fase 2, tá bom? Existe uma molécula, uma substância que atualmente é bastante utilizada, que é a N-acetilcisteína. Ela é considerada o antídoto do paracetamol. Por que ela é o antídoto do paracetamol? Justamente porque ela consegue regenerar essa glutationa com maior velocidade, permitindo que esses metabólitos formados aqui, eles sejam inativados por essa segunda reação de biotransformação, tá? Então, simplificando, o processo de biotransformação no nosso corpo, ele acontece justamente para que a gente consiga modificar, para que o nosso corpo consiga excretar essas substâncias que estão ali. A gente precisa eliminar aquilo que não é utilizado. E aí o medicamento, ele acaba passando por isso também, tá bom? E aí, nesse ponto, a gente cai numa situação que é muito comum na clínica, que é justamente algumas características que os fármacos têm relacionados à expressão dessas enzimas que participam da biotransformação. Existem fármacos que induzem a formação de enzimas do citocromo P450. Existem fármacos que inibem a formação dessas enzimas do citocromo P450. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho um fármaco que induz a formação de enzimas do citocromo P450, tudo aquilo que for metabolizado, biotransformado por essa enzima, vai ser metabolizado em maior quantidade, porque eu tenho mais enzimas que estão sendo formadas. Então, fármacos que são indutores enzimáticos, eles estimulam a expressão de enzimas do citocromo P450. Quem são essas enzimas? As enzimas participantes das reações de fase 1 de biotransformação, tá bom? Então, todo fármaco que é indutor enzimático, ele age na expressão genética dessa enzima do citocromo P450. Ela aumenta a concentração dessa enzima do citocromo P450. O inverso também é verdadeiro. Todo fármaco que é inibidor enzimático, o que isso quer dizer? Inibidor enzimático é aquele fármaco que inibe a expressão de uma determinada enzima do citocromo P450. E, consequentemente, ela diminui a quantidade dessa enzima, interferindo em todos os processos de biotransformação que essa enzima participa, tá?
Trazendo isso para um contexto mais clínico. Se eu tenho 2 medicamentos que o meu paciente utiliza, um deles é metabolizado pela enzima 3A4 do citocromo P450, tá bom? Então, naturalmente, eu passo por um processo de biotransformação que forma um determinado metabólito desse meu medicamento aqui. Se esse meu paciente utiliza um segundo medicamento que é indutor dessa enzima 3A4, o que vai acontecer com esse meu primeiro fármaco? Como eu vou aumentar a quantidade de enzima, eu vou aumentar o processo de biotransformação, fazendo com que esse medicamento ele sofra o efeito dessa biotransformação em maior quantidade. Se for eliminação, ele vai ser eliminado mais rápido. Se for a formação, né, de fármacos, eu vou transformar isso mais rapidamente. Se for a formação de metabólitos tóxicos, isso vai acontecer de forma mais rápida. Então, sempre que vocês estiverem analisando uma determinada prescrição e vocês observarem essa informação, tanto de indução quanto de inibição enzimática, é importante a gente entender não só o efeito direto, mas quais são as consequências para o processo que eu tenho em conjunto, quais são os outros medicamentos, quais são as outras substâncias que esse meu paciente está utilizando para verificar se existe algum impacto. A gente, por exemplo, tem vários anticonvulsivantes que são inibidores enzimáticos, que são indutores enzimáticos. Eu tenho vários outros medicamentos que têm essa ação. Então, as interações medicamentosas que acontecem a partir dessa indução ou inibição, elas são extremamente importantes e mais ainda, não adianta trocar os horários. Por que que não adianta? Porque eu estou falando de expressão genética. Eu estou falando de algo que acontece de uma forma mais particular, não é mudar o horário, tá bom? Diferentemente de quando eu tenho 2 fármacos que utilizam a mesma enzima para poder ser metabolizado. E aí eu estou falando de competição enzimática. Aí sim, se eu modificar o horário de administração desses 2 fármacos, eu consigo minimizar, a depender da meia-vida, depender da característica de cada fármaco, a competição pela mesma enzima, tá bom? E aí a gente vem falar de um tema que cabe aqui nessa nossa aula, por quê? Porque as interações medicamentosas, elas podem acontecer de diversas formas. Elas podem acontecer nos processos farmacocinéticos, elas podem acontecer nos processos farmacodinâmicos e elas podem acontecer com várias respostas, sejam elas gerando uma resposta aditiva, uma resposta sinérgica, uma potencialização ou antagonismo. Então, as interações medicamentosas, elas nem sempre produzem efeitos negativos. Dependendo do que eu tenho ali de associação de fármacos, eu posso ter efeitos positivos ou eu posso ter efeitos negativos. Por isso é importante a gente conhecer sobre as características desses medicamentos. É muito comum, e aí isso é uma interação extremamente clássica, que é a utilização do ritonavir junto com outros inibidores de protease. Por que isso? Porque o ritonavir, ele vai interferir, ele vai inibir enzimaticamente as enzimas que metabolizam esses inibidores de protease, fazendo com que esses inibidores de protease sejam metabolizados de forma mais lenta, aumentando dessa forma o tempo de meia-vida. Então, o ritonavir, que também é um inibidor de protease, ele também age inibindo ali a replicação do vírus HIV. Ele é utilizado em associação, por exemplo, com atazanavir, com darunavir, para aumentar o tempo de ação desse fármaco e fazer com que o paciente, ao invés de ter que utilizar o atazanavir 2 vezes ao dia, se ele fosse utilizado sozinho, ele utilize apenas uma vez. E por que isso? Porque o ritonavir, ele inibe a enzima que biotransforma o atazanavir e, consequentemente, retarda o tempo de biotransformação, tá bom?